Estamos de volta para o bloco final do Jornal Regional desta sexta-feira, sempre com o quadro Ser Saudável. Hoje, mais uma vez, estamos sendo recebidos pelo Dr. Lucínio Leônidas Grebos aqui em seu consultório para esse bate-papo. Doutor, boa noite. Gostaria de sugerir que nós conversássemos sobre hérnia de disco. Boa noite, Caio Júnior. Boa noite aos nossos telespectadores do Ser Saudável, TV Araucária. Hérnia de disco é um problema bastante palpitante dentro da nossa especialidade, a ortopedia. Se você for ver nas estatísticas, no Brasil nós temos entre 5 e 6 milhões de pessoas portadoras de hérnia de disco. Então, se nós vamos transportar isso aqui para Araucária, nós temos mais de 5 mil pessoas com hérnia de disco. É um número bastante considerável. É um número considerável, é um número que afasta trabalhadores, né, da sua atividade diária, e é um problema que realmente dificulta a vida das pessoas. O que ocasiona, o que leva uma pessoa a ter esse problema? O que leva, na verdade, é o seguinte: é claro que nós temos que entender... E o que é a hérnia de disco? Nós temos que entender o que é a hérnia de disco. Nós temos o cérebro, temos o canal vertebral, que é um canal dentro da coluna, e a coluna, só pelo seu nome já diz, é a que sustenta o nosso corpo, o nosso organismo. Então, essa coluna vertebral, coluna de ossos, tem um canal, né, por onde passa a medula espinhal. E entre cada vértebra, sejam as cervicais, as dorsais ou as lombares, entre uma e outra nós precisamos de um ajuste, um disco intervertebral, que é um fibrocartílago, que dentro dele existe um amortecedor, que é o núcleo pulposo. Então esse é o disco. Então, o que acontece com o disco? Existem pessoas com tendências genéticas a ter um problema de degeneração, mas você, por um movimento brusco, por levantar um peso, você pode lesar o disco, que é formado por fibras circulares dentro de um núcleo mole, para que sirva de amortecedor. E o que seria a hérnia? Seria a saída por uma fissura, por um buraquinho, porque esses núcleos em volta, eles podem romper e saem. Aí vai para trás, toca na medula, ou toca num dos nervos que saem entre vértebra e vértebra. E os mais comuns na coluna cervical estão entre a quarta e a sexta, e na coluna lombar estão ali entre as 3 últimas vértebras lombares, a quarta e a quinta. É a mais comum essa última ou não? As mais comuns são da quarta até a sacra 1, quarta e quinta vértebras lombares, quinta vértebra lombar e primeira vértebra sacra, porque ali é que fica uma maior concentração de peso e de mobilidade, como no pescoço, quarta, quinta e sexta. Aí o que acontece? O disco, por um movimento mecânico, ou até mesmo genético, ou degenerativo, porque a gente vai pegando idade, quando vê, passou dos 50 anos, se degenera o disco. E ele vai para trás, toca um nervo, causa, a princípio, aquilo que as pessoas chamam de ciática ou ciatalgia, que é uma contratura que dá formigamento, dá dor, esquenta as pernas do cidadão, e tem alguns que até amortece, ele não tem dor, porque o nervinho, quando sai da coluna, o cérebro manda uma mensagem para que tal músculo da coxa ou da perna se contraia e o tendão puxe. Se não vai à ordem correta, ele perde a força. Como aqui ele é dividido em um anterior e outro posterior que é sensitivo, o que acontece? Ele pode sentir dor só na canela. E o problema está lá na coluna, né? É o disco que está herniado. Ou ele tem uma dor forte no braço, mas está herniado o disco da coluna cervical. Então ele passa a ter esse problema, que lhe causa um transtorno enorme e ele não consegue trabalhar. Então a pessoa precisa diagnosticar. Aí se diz, mas como é que nós vamos diagnosticar? Às vezes chega um paciente aqui e já quer uma ressonância. É claro que a ressonância é o melhor exame para orientar o médico a ter um diagnóstico preciso. Mas a gente não vai lá na hérnia, a gente pode imaginar que ele possa ter uma contratura, ou possa ter um tumor ósseo,
ou possa um próprio processo de degeneração, uma osteoartrose, que é uma degeneração daí da cartilagem do osso, ele passe a ter dor também, que também pode comprimir, não só pela hérnia. Então nós temos que descartar através de um simples raio-x, depois a tomografia ou o melhor que seria a ressonância. Aí nós temos com a história da dor, com a história da incapacidade, com um exame de diagnóstico correto, nós sabemos que rumo dar de tratamento a esse paciente. E sobre esse tratamento, nós gostaríamos de saber qual é o melhor caminho a ser indicado e poderíamos fazer isso já para a próxima semana, doutor Lucínio? Se encerrou o nosso tempo, será um prazer muito grande e nós queremos dizer a todos que fiquem atentos com a sua coluna, porque ela é a base para que você venha a ser realmente um ser saudável. Na próxima semana, então, vamos falar dos tratamentos, ou do tratamento, enfim, vamos saber se tem mais de um tipo de tratamento com o Dr. Lucínio para hérnia de disco. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente volta com o Jornal Regional às 9 da noite, com nossa edição especial de sábado. Obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá.